Graça e paz, irmãos. Convido a todos para que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Na semana passada nós iniciamos uma série de sermões nessa carta e vamos dar sequência no dia de hoje. Efésios capítulo 1, eu vou fazer a leitura a partir do verso 7, aqueles que preferirem podem também acompanhar na projeção. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Assim como foi intercedido, que Deus nos abençoe na exposição de sua santa e bendita palavra. Você já se perguntou se sua vida está nas mãos certas? Imagine uma joia antiga, enterrada por séculos, coberta de lama, esquecida em algum campo, e aí um homem a encontra, limpa e restaura. Ele faz isso com esmero, e portanto, a cada polida, o brilho original volta a reluzir. No final, ele a coloca em um lugar de destaque, para que todos vejam a beleza que essa joia sempre teve, ainda que tenha ficado oculta por muito tempo. Assim é a redenção de Deus em Cristo. Ele nos encontrou quebrados, sujos, sem valor, e em Cristo nos resgatou, nos restaurou e nos colocou, como vimos no texto, para louvor da sua glória. Meus irmãos, o texto de Efésios, no capítulo 1, os versos 3 a 14, na língua em que foi escrita, no grego, é uma única frase. É como se fosse um único cântico, uma doxologia com 3 estrofes. E cada estrofe é dedicada para falar sobre a obra de uma das pessoas da Trindade. A sessão anterior, os versos 3 a 6, como vimos na semana passada, exaltou a eleição e adoção feita por Deus Pai. No texto que lemos hoje, os versos 7 a 12, Paulo passa a exaltar a obra do Filho, a obra de Cristo, que efetivou aquela eleição e adoção de Deus. Então, meus irmãos, este texto é profundamente cristocêntrico e doutrinário, mas ele também é pastoral. Sabem por quê? Porque ele sinaliza que Deus está no controle de todas as coisas, e que a nossa salvação é parte de um plano eterno, sábio e gracioso. Então, o que nós vemos nesse texto, resumidamente, é o seguinte: Deus revelou em Cristo no tempo certo o plano de redenção dos eleitos, unificando tudo nele por meio de sua morte, graça e soberania, para que os redimidos vivam para o louvor de sua glória. Esse resumo nós veremos por intermédio da seguinte proposição: Cristo, como centro do plano eterno de Deus, nos abençoa concedendo 3 coisas, meus irmãos: redenção, provisão
e identificação. Cristo, como centro do plano eterno de Deus, nos abençoa concedendo redenção, provisão e identificação. Vamos ver, portanto, qual a primeira bênção, a primeira doação que Jesus nos concede. Em primeiro lugar, Cristo nos dá redenção. E isto nós vimos nos versos 7 e 8. Acompanhe a leitura. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Vejam como essa segunda estrofe da canção que Paulo traz nos versos 3 a 14, começa assim: nele temos. Essa palavra temos carrega um profundo significado. Significa que a nossa redenção é permanente. Que aquilo que as palavras e as expressões que vêm a seguir estão para nós permanentemente, definitivamente, para todo sempre, à disposição, uma fonte que transborda para sempre. Tudo aquilo que nós passaremos a ver agora, essa redenção de Cristo, nós temos permanentemente, como uma fonte a jorrar, como Cristo mesmo diz, pela vida eterna. E qual que é a primeira coisa que nós vemos? Que pelo seu sangue nós temos a redenção. O que significa redenção? Redenção implica, prestem atenção, libertação mediante preço pago. É isso que significa redenção. Para que alguém possa redimir outrem, é necessário que seja pago um preço. É necessário que uma dívida seja quitada. Para que isso seja, de fato, feito. Então, nós temos no texto de Romanos o que isso pode significar. O apóstolo Paulo ele vai dizer que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, foi Cristo que pagou o nosso preço, e este pagamento, esta quitação, nós temos permanentemente em Cristo Jesus, à disposição. E vejam que o texto diz na sequência, nós temos a redenção pelo seu sangue, e o verso 7 ainda vai dizer a remissão dos pecados. Remir, meus irmãos, aqui, traz o sentido de que nós temos algo completo em Deus. Vejam, a redenção que Jesus nos trouxe não foi parcial. O pagamento que Jesus fez da nossa dívida não foi pela metade. Foi completo, e essa palavra traz esse significado, foi uma remissão completa e não parcial, os pecados são apagados. Preste atenção, os nossos pecados não são apenas tolerados por Deus, eles são apagados de uma vez por todas. É isso que esse texto nos deixa claro. Então, nele, nós temos como uma fonte a jorrar pela vida eterna, permanentemente, definitivamente, para todo sempre, a redenção e a remissão. Mas o texto continua e vai dizer qual é a fonte disso, segundo o que isso Jesus nos traz. Vai dizer que é segundo a riqueza da sua graça. Meus irmãos, a redenção e a remissão não vem de alguém que nada tem a oferecer. Não vem de uma fonte escassa.
não vem de um cofre vazio. A redenção e a remissão que é dado àqueles que foram eleitos e adotados e predestinados, como nós vimos na primeira estrofe dessa canção, nos versos 3 a 6, ela vem de uma fonte rica, de uma fonte transbordante, vem de uma riqueza da sua graça. A redenção não brota de uma fonte escassa, mas de um oceano de graça. Eu vou repetir, preste atenção. A redenção não vem de uma fonte escassa, mas de um oceano de graça. E se é um oceano, se é uma fonte rica, se é uma fonte transbordante, nada mais natural do que percebermos o que Paulo diz no verso 8, que Deus derramou abundantemente. Ele derramou isso em excesso. Ele derramou isso de forma que não falte. Ele derramou isso de forma que completamente redima e venha a remir todos os seus eleitos. Deus não mede a graça. Ele transborda. Esses versos 7 e 8 nos trazem preciosas lições bíblicas, ensinos bíblicos. Vejam, o primeiro é que nós temos redenção. Cristo redime da culpa e do poder do pecado. E nisto nós temos textos que comprovam esse ensino. Em Romanos nós vemos, sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. E em Colossenses, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. É isso que nós temos. Somos livres da culpa, somos livres do pecado, de forma abundante, de forma definitiva e de forma contínua, porque nele nós temos isto. Mas além de redenção, nós aprendemos que temos a expiação. Cristo toma o lugar do pecador, ele nos substitui, ele morre a nossa morte, ele se oferece em nosso lugar. E os textos que nos ensinam isso são esses. Lá no Antigo Testamento nós vemos, porque a vida da carne está no sangue. Eu o tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Percebam, redenção e expiação. E o que isso tem que ver conosco? Que isso tem que ver com a nossa vida? Quais as aplicações que nós podemos reter desses ensinos? São essas. Primeira, confiança. Meus irmãos, nós não vivemos sob condenação. Em nossas costas não está o alvo, ou está um alvo, e na mira Satanás. Não. Porque nós não vivemos mais sob condenação, porque nele nós temos contínua, permanente e definitivamente redenção e remissão, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Confie nisso. A graça é maior que o pecado. A graça é maior que a nossa miséria. A graça é maior que tudo que fizemos de maneira rebelde ao Senhor. Por isso Paulo vai dizer, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso faz com que a gente não viva com medo de Deus. Aquele medo que parece que Ele é alguém carrancudo, pronto a nos condenar. Se estamos em Cristo, estamos livres da condenação.
Se estamos em Cristo, estamos livres da culpa, então nós confiamos. Porque não vivemos sob condenação. Mas além disso, nós aprendemos sobre liberdade. Meus irmãos, Cristo não apenas perdoa, Ele liberta da escravidão. Qual pecado tem aprisionado você? Qual vício tem aprisionado você? Qual conduta que você tem tido, na qual você se encontra escravizado? Cristo liberta você disso. Porque Ele te libertou da escravidão quando Ele comprou você para Ele. É por isso que o texto de João vai registrar as seguintes palavras: se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Quais vícios têm aprisionado você, têm escravizado você, têm colocado você sob opressão espiritual? Vá para Cristo e encontre a liberdade disso, a libertação disso. Não mais fique escravizado nessa conduta e nesse procedimento, porque você foi liberto. Irmãos, se Cristo já derramou o seu sangue por nós, então não há mais culpa que nos acuse, nem corrente que nos prenda. A redenção que recebemos em Cristo é completa, abundante e suficiente. A redenção que recebemos de Cristo é completa, abundante e suficiente. Você foi comprado por um alto preço e agora pertence a Deus por graça. Então não viva como se você estivesse acorrentado no pecado. Viva como um redimido. Caminhe em liberdade. Se Ele te perdoou, não se acorrente à culpa. Se Ele te amou, viva em gratidão. Essa é a primeira bênção que o Filho nos dá. Essa é a primeira coisa que Jesus nos concede: redenção. Mas nessa segunda estrofe desse hino, nós vemos também mais uma bênção. Cristo nos dá provisão. Vejam o que está dito nos versos 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Bom, em primeiro lugar, nós vimos que Cristo nos dá redenção. E agora nós vemos que Cristo nos dá provisão. E vejam que o texto fala sobre um mistério, sobre algo que parecia oculto. Mas a gente precisa entender corretamente isso. Algo antes estava oculto e agora revelado. O que Paulo quer dizer com isso? Ele quer falar sobre a revelação progressiva do plano redentivo do Senhor. Eu vou repetir. Paulo está falando sobre a revelação progressiva do plano redentivo de Deus. Aquele plano que começou com uma família, Abraão, que passou para seus filhos, os patriarcas, Isaque, Jacó, que foi preservado no filho mais velho que Jacó teve com Raquel, José. E aquela nação, ou melhor, aquela família foi crescendo ali no Egito. E ali, depois de um tempo, eles foram escravizados, porque o faraó que estava no poder não sabia quem era José. Então Deus levantou Moisés para que ele retirasse toda aqueles descendentes de Abraão, Isaque, Jacó e José do Egito. E aquele povo passou a pés
secos no Mar Vermelho. E ali eles peregrinaram por desobediência durante 40 anos. E eles foram aprendendo leis morais e leis da aliança e leis necessárias para o convívio, até que eles pudessem ter uma nação formada. Mas antes deles terem um rei segundo o coração de Deus, eles conclamaram um rei segundo a vontade humana, o que foi ruim para eles. Veio Saul, depois veio Davi, e tantos outros reis em Israel. Uns faziam o que era bom aos olhos do Senhor, outros faziam o que era mal aos olhos do Senhor. De modo que quando aquele rei conduzia o povo ao pecado e à rebeldia, o povo era castigado. Então Deus levantava um rei que faria o que era bom aos olhos dele, que restabeleceria o culto, que restabeleceria a lei no povo. E percebam como isso foi progressivamente sendo ampliado, até chegar na pessoa de Cristo, o profeta, sacerdote e rei perfeito, que oferece uma oferta perfeita, que governa perfeitamente e que é a própria palavra, a própria verdade. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo que agora vocês que não são judeus, pois esta carta é para um público majoritariamente não judeu, vocês podem receber a redenção e a remissão. Vocês também fazem parte do grupo de eleitos e adotados e predestinados. Porque desde sempre, lá em Abraão, Deus já havia anunciado, vai ser para as nações essa promessa. Então aquilo que pareceu oculto por desobediência dos israelitas, Deus está revelando. Então o mistério aqui é a revelação progressiva do plano redentivo de Deus. E esse plano, essa revelação, ela é segundo o propósito de Deus que Ele apresentou em Cristo, como nós vimos no verso 9. Vejam, o plano, ele é originado no prazer divino. Nós vimos isso na semana passada também. Deus, Ele adota não friamente, não como um pai frio, mas Deus, Ele adota de forma prazerosa. Ele quer que seus filhos tenham intimidade com Ele. E aqui também, o propósito dele se revelar a seus filhos é prazeroso para Ele. Certa vez, Jesus Cristo disse o seguinte, ao se maravilhar com o plano do Pai em salvar pecadores. Ele exclamou, sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Deus, Ele fica feliz. Deus, Ele se agrada. E para usar de uma linguagem que nós seres humanos entendemos, certamente Deus abre um grande sorriso quando alguém entende a redenção e a remissão que tem em Cristo Jesus. E é por isso que Ele quer que nós saibamos que não somente temos redenção, mas também provisão. É por isso que no verso 10 diz que Ele fez convergir em Cristo todas as coisas. Jesus é quem pode restaurar aquilo que foi quebrado pelo pecado. Jesus é quem pode pegar aquela joia quebrada, enterrada, suja,
e limpar, restaurar e expor para louvor da glória de Deus. É Ele que pode fazer isso, porque é Ele que pode prover isso, porque todas as coisas estão convergidas em Cristo Jesus. E isso não foi aleatório, foi providencial, porque nós sabemos que Deus convergiu em Cristo todas as coisas na hora certa. E esse é um ensino que nós aprendemos. O primeiro ensino que nós temos nesse ponto é a providência de Deus. O tempo e os eventos obedecem ao plano divino. E o que nós vemos nas Escrituras é isso. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aquele mistério foi revelado perfeitamente em Cristo depois de progressivamente, que estava vindo, sendo revelado progressivamente, em Cristo foi revelado plenamente. E isso foi na plenitude dos tempos, no tempo certo, na hora certa, no lugar certo, do jeito certo. Porque Deus, Ele providencialmente controla todas as coisas. Em Cristo, tudo subsiste. Mas além de aprendermos sobre a providência de Deus, nesse texto nós aprendemos sobre o cristocentrismo cósmico, ou seja, tudo se resume em Cristo. Todas as coisas do mundo cósmico significa isso. Todas as coisas que acontecem no mundo estão centradas em Cristo. A segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, o Redentor, o Salvador. É por isso que o apóstolo Paulo aos Colossenses, vejam o que ele vai dizer. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É por isso que Jesus pode nos dar provisão, pode nos providenciar todas as coisas, porque as coisas todas subsistem nele. Ele sustenta tudo, ele tem tudo em suas mãos, ele é dono de tudo. Porque no dia certo, do jeito certo, no lugar certo, ele veio. E nele todas as coisas convergem para que a redenção seja efetivada. Sabendo disso, sabendo da providência divina, e de que o mundo tem Cristo no centro de todas as coisas, o que isso tem a ver conosco? Primeiro, segurança em meio ao caos. Meus irmãos, a cada notícia que aparece no feed do Instagram, em cada momento que a gente abre o Google e vai para algum portal de notícias, talvez no WhatsApp de muitos aqui, chegam notícias amedrontadoras. Mas vejam como é importante sabermos que Cristo nos dá provisão, porque nós temos segurança em meio ao caos. Nós temos a segurança de que, assim como Deus fala, desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Eu sei,
Cada taxação, cada imposto, cada catástrofe natural, cada notícia internacional, cada questão que acontece nesse mundo pode nos amedrontar. Mas quando a gente percebe que em Cristo nós temos a provisão, porque nele Deus fez convergir todas as coisas, nós temos segurança em meio ao caos. Nós não vamos nos desesperar. Nós não vamos nos entregar ao abatimento. Mas além disso, nós temos esperança no propósito. A vida tem direção, sabia? A vida não é um conjunto de aleatoriedades. A vida não é um jogo. A vida não é uma simulação. A vida tem sentido. A vida tem propósito. E quando a gente percebe que tudo está em Cristo Jesus, e que Ele pode nos prover todas as coisas, a gente percebe isso. Temos esperança no propósito de Deus. É por isso que através do profeta Jeremias ele disse: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Não sou eu que sei o melhor para a minha vida. Minha vida não está nas mãos dos governantes. Minha vida não está nas mãos dos meus pais que me traumatizaram. Minha vida não está nas mãos dos meus colegas de trabalho que querem me fazer mal. Minha vida não está nas mãos dos meus colegas de escola que por vezes zombam de mim. Minha vida está nas mãos de Deus. E é por isso que eu tenho esperança no propósito e em Cristo Jesus. Porque Ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. E se a gente está em Cristo, são pensamentos de paz, não de mal. E é por isso que uma terceira aplicação aqui é um chamado à submissão. Tudo converge para Cristo. Portanto, a vida cristã é uma contínua entrega a Cristo. Continuamente nós temos de nos render a Cristo, de nos prostrar diante de Cristo, de querer Cristo, de testemunhar Cristo. Senão nem fale que você é cristão, tá? Mas nós somos chamados a nos submeter a isso. É por isso que o texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Não é te fazer rico. Não é te fazer feliz nos bens materiais ou nas coisas que os seres humanos acham que pode fazer um humano feliz. O propósito de Deus para a vida de cada crente é que sejamos feitos à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Quando você entende isso, você vem para a igreja, você ouve a pregação, você cultua, você canta, você se enche de fervor e você se submete com alegria. Meus irmãos, talvez a vida de vocês pareça fora de ordem, sem rumo. Talvez você tenha vindo aqui nesta noite cheio de dúvidas. O que eu faço da minha vida? Para onde eu vou? Meu casamento está atribulado, meu trabalho não vai para frente, os meus pais só brigam, os meus filhos dão muito trabalho. Talvez você esteja cheio de incertezas hoje aqui. A palavra hoje nos diz o seguinte: Cristo é o ponto de convergência de todas as coisas. Olhe para Cristo e não se desespere. Isso significa que sua dor, seus atrasos, suas perdas e até os seus pecados não estão fora do alcance do plano redentivo de Deus. Portanto, confie, há um propósito para tudo, e esse propósito é Cristo exaltado em você e através de você. Porque Deus fez nele convergir todas as coisas, e Cristo provê para você todas as coisas.
Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, além de Cristo nos dar redenção e provisão, Cristo nos dá identificação. Vejam o que está dito nos versos 11 e 12. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. O texto diz duas coisas que vai identificar o crente. Ele tem herança e ele tem esperança. Não é verdade que quando nós temos a herança que vem de alguém, nós somos identificados como filho deste alguém, como parente deste alguém? Uma vez que nele nós fomos feitos herança, o que Cristo está nos dando? Identificação. Você é de Deus. Você é meu. Então no texto nós podemos ver que ser feito herança indica que os crentes são herdeiros de Deus. Não somente isso, mas propriedades de Deus. O texto diz que somos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou seja, isso reafirma a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. O texto diz que nós somos para louvor da sua glória. Ou seja, a salvação, a redenção, a remissão e a provisão de Cristo visa a exaltação do caráter glorioso de Deus. A redenção nos beneficia, mas ela é centrada em Deus, porque ela é para a glória de Deus. Mas além de termos herança, no final do verso 12, vai dizer que nós temos esperança. Ou seja, todos aqueles que confiam na provisão do Cristo, em quem Deus fez convergir todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra, quem confia nisso, espera. Espera. O que a gente aprende? Primeiro, sobre a soberania de Deus. Ele conduz todas as coisas de acordo com o seu plano. Vejam o que Isaías vai dizer. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim será. E como determinei, assim acontecerá. Portanto, quando somos identificados em Cristo, aprendemos sobre a soberania de Deus. Aprendemos também sobre a predestinação e herança, ou seja, os salvos foram destinados a possuir a salvação e pertencer a Deus. É por isso que aos Romanos Paulo vai dizer: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Do início ao fim, a identificação de Deus está em nós. Somos eleitos, chamados, justificados e seremos glorificados. Mas percebam como isso já é dado como certo. Ele nos glorificou, porque isso certamente acontecerá no dia certo. E nós aprendemos sobre glória de Deus como fim último. Tudo que Deus faz é para a sua glória, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E o que isso tem a ver conosco? Primeiro, certeza da salvação. É possível dizer que sou salvo, porque a nossa salvação não é garantida por nosso desempenho, mas pelo que Cristo fez na cruz. Mas além de estarmos certos da salvação, aprendemos que devemos viver para o louvor de Deus.
A vida não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre se autopromover, não é sobre dizer para todos o quanto eu conquistei, o quanto eu fiz, quão bem-sucedido eu fui. A vida é sobre Deus, a vida é sobre a glória de Deus, é sobre exaltar a graça divina. E também, nós temos esperança viva. Em meio à dor, temos uma identificação em Cristo Jesus. Você está sofrendo? Você vai chorar? Você vai passar por dificuldades? Sim, mas você tem uma identificação em Cristo. Você tem herança e você tem esperança. Portanto, persevere. Permaneça firme. Continue firme. Porque nós sabemos que se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Meus irmãos, nesse mundo passageiro, onde tudo é incerto, a palavra nos assegura: em Cristo temos uma herança eterna. A sua salvação não depende de sua força, mas do propósito eterno de Deus. A sua vida não é um acaso, é parte de um plano gracioso. E o seu futuro não é inseguro, ele está garantido por aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, viva com esperança, viva com firmeza, viva para o louvor da sua glória. Nesta noite, meus irmãos, nós aprendemos que Cristo, como centro do plano eterno de Deus, nos abençoa concedendo redenção, provisão e identificação. Tudo isso foi feito para o louvor da sua glória. Nossa redenção é segura, nossa história tem sentido e nosso futuro está garantido em Cristo. Percebam, Ele é o Redentor que verteu o sangue. Ele é o centro da vontade divina. Ele é o herdeiro e doador da herança eterna. O que resta a nós, então, meus irmãos? Resta a nós nos arrependermos. Atenção, se você ainda não está em Cristo Jesus, se você ainda não professou Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, nesse momento, você está fora desse plano de redenção. Você ainda não é redimido, não é remido, não tem a provisão de Cristo, não tem a identificação em Cristo. Portanto, arrependa-se dos seus pecados e confesse Cristo Jesus como seu Salvador. Porque hoje é o tempo aceitável de recebê-lo pela fé. Além disso, louve com sua vida. Se você já está em Cristo, viva para o louvor da sua glória. Viva em santidade, gratidão, serviço e esperança. Por vezes, é estranho ver membros dessa igreja que não buscam a santidade. É estranho ver membros dessa igreja que não vivem felizes. É estranho ver membros dessa igreja que não vivem para servir. Louve com a sua vida. E por fim, confie no plano eterno. Mesmo quando tudo parece desmoronar, Cristo reina. Ele está fazendo todas as coisas convergirem para a glória de Deus. Feche os seus olhos. Consagre sua vida a Jesus Cristo nesse momento. Peça a Jesus Cristo que tenha misericórdia de você. Se você ainda não o confessou como seu único e suficiente Salvador, arrependa-se, entregue sua vida para Cristo. Se você é filho de Deus, reconhece essa salvação em Cristo Jesus, consagre-se para viver para o louvor da sua glória. Confie, espere. Consagre sua vida a Jesus Cristo nesse momento.